Então, pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula. Esse é o último assunto aqui do nosso curso, onde a gente vai complementar o estudo das antenas refletoras, estudando as cornetas, em particular as cornetas setoriais, piramidais e cônicas. E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho das cornetas corrugadas, tá? Mas as cornetas setoriais, piramidais e cônicas, nós vamos estudar seguindo o livro-texto, o livro do Balanes. Então, a referência, né, principal para esse estudo é o livro do Balanes. Eu não me lembro o capítulo de cabeça, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o capítulo. Então, no Balanes, capítulo 13, a gente volta atrás. Capítulo 15 eram as antenas refletoras, né? 12, abertura, 15, refletor. A gente volta agora para o capítulo 13, porque, embora as cornetas possam ser utilizadas por si só como antenas, em muitas situações a corneta é a antena, mas na maioria das aplicações de cornetas, elas são utilizadas como a fonte que você põe ali no foco do sistema refletor, ou em lentes, né? A gente não estudou lentes, mas também poderiam ser utilizadas como alimentadores de sistemas envolvendo lentes. E aqui tem os exemplos estudados no livro do Balanes. São cornetas piramidais, cônicas e setoriais. Aliás, setoriais são essas duas, a piramidal é essa daqui e a cônica é esta daqui. Então, o que é uma corneta piramidal? É só lembrar das pirâmides do Egito, tá? Com base retangular. Então, você tem a pirâmide e as arestas dessa pirâmide não necessariamente se encontram no mesmo ponto. Quando as arestas se encontram no mesmo ponto, é um caso particular da corneta piramidal. Mas, dependendo do plano, aqui, segundo esta figura, segundo esta distribuição de campo, o plano vertical, o plano E, e o plano horizontal, o plano H. Elas podem ter raios diferentes. Elas vão ter o mesmo raio quando as quatro arestas se encontram no mesmo ponto. Mas não é obrigado isso acontecer. Tá? Quando o guia abre apenas num plano, mas não no outro, por exemplo, neste caso, ó, repara, o guia retangular está aqui atrás, com as suas dimensões. A dimensão na vertical, essa daqui, ó, ela aumenta, ela abre. Mas na horizontal, a dimensão permanece a mesma. Então, o que aconteceu aqui? Houve um aumento da dimensão na abertura da corneta no plano E, segundo essa figura. Então, essa é uma corneta setorial plano E. Neste outro exemplo, repare, a dimensão no plano horizontal, ó, esta dimensão aqui do guia, aumentou na abertura da corneta, mas não a dimensão na vertical. Apenas a dimensão no plano horizontal, que neste caso é o plano H. Então isso é considerado, definido como uma corneta setorial plano H. Quando abre nos dois planos, ela é chamada de piramidal, como nesse caso aqui. E quando a geometria for cônica, a corneta é chamada de corneta cônica. Todas essas aqui, do jeito como estão desenhadas, com paredes lisas, ou seja, a superfície é lisa. As condições de contorno utilizadas para resolver, né, achar os modos no interior dessas estruturas são aquelas de uma superfície condutora elétrica perfeita. E aqui na internet, se eu não me engano, na internet eu consegui essas figuras aqui. Isso aqui é uma corneta piramidal, repare, o guia lá atrás com seção reta pequenininho, vai abrindo, ó, e tem uma abertura, a corneta tem uma abertura maior. Uma geometria cônica, e essa menorzinha aqui, que eu acredito que também seja uma corneta piramidal, salvo melhor conhecimento.
qual é a função da corneta? O que vocês acham? Possui duas funções básicas. Para que serve a corneta? Para que colocar essa coisa entre o guia e o espaço livre? Para quê? Porque ela aumenta a abertura do guia, por exemplo? Aumentando a abertura do guia, o que eu consigo, em princípio? Você tem um ganho maior, né? Eu tenho, em princípio, uma diretividade maior. Quando a gente fala isso, sempre pensando que a abertura é uniforme, né? Que a gente vai ver que se a abertura não for uniforme, há limitações para esse raciocínio. Mas, em princípio, você tem razão. Se eu aumentar a abertura, eu aumento, em princípio, eu estarei aumentando a diretividade dessa corneta. Então, vamos imaginar o seguinte. Professor, Oi? por que você não usou a palavra ganho? Porque ganho tem a ver com tudo, as perdas que você tem. Eu estou pensando aqui só na diretividade. Do que, uma vez que chega uma potência aqui, ela irradiou, então a eficiência é 100%. Ganho, se eu usasse ganho, eu estaria pensando aqui também, ó. Você tem aqui uma perda de retorno. Nem toda a potência que chega aqui, ó, nessa seção passa para frente. Na abertura é a mesma coisa. Nem toda a potência que chega na abertura irradia. Uma parte e volta lá para dentro. Então, sobre o que eu vou falar agora é diretividade. Não está levando em consideração essas perdas. Beleza? Ok. Então, repare. Imagina que eu tenho agora esta corneta usada como alimentador num sistema de 2 refletores, onde o subrefletor é pequeno. Se o subrefletor tem um diâmetro pequeno, o alimentador utilizado ele tem que ter uma diretividade maior ou menor? Maior. E como é que eu faria nesta geometria para obter uma diretividade maior, se fosse necessário? O que eu poderia fazer? Estender esse cone, né? Estender o cone, fazer o cone mais comprido. Se eu fizer o cone mais comprido, provavelmente a diretividade lá no final vai ser maior. E se eu conseguir aproximar essa corneta, se eu conseguir aproximar o foco do subrefletor e, consequentemente, aproximar a corneta do subrefletor, e ele fica maior em ângulo, né? O cone angular do subrefletor aumenta, a diretividade dessa corneta tem que ser maior ou menor? Se eu aproximo essa corneta do subrefletor. Aí, nesse caso, você pode diminuir a diretividade. E aí, como é que eu faço isso? É só fazer estender menos o cone, né? Pronto. Então, uma das aplicações da corneta é controlar a distribuição de campo na abertura da estrutura, né? E, consequentemente, com isso, controlar o diagrama de radiação dessa corneta. Por exemplo, fazendo com que o campo radiado seja mais ou menos diretivo. E, naquelas situações onde a polarização cruzada baixa é importante, tentar fazer com que o diagrama de radiação dessa corneta seja mais circularmente simétrico possível. Então, tudo isso pode ser feito, em princípio, através de uma geometria apropriada para essa corneta. Então, uma das funções da corneta é o controle do campo radiado por ela. Ora tem que ser mais diretivo, ora tem que ser menos diretivo, ora tem que ter polarização cruzada mais baixa. Então, isso é feito. O guia sozinho não consegue, na prática, fazer tudo isso. Você precisa de uma corneta para fazer essa transição. Além disso, a outra função importantíssima da corneta, é tão importante quanto, é justamente tem a ver com o que o Elvésio falou há pouco, ganho. Repare, você tem uma descontinuidade
entre o meio guiado e o espaço livre. Você tem um guia, a onda vem toda feliz lá dentro, propagando, de repente ela encontra o espaço livre. Parte dela se assusta e volta para trás. Então a corneta também tem essa função de fazer com que a transição entre o meio guiado e o espaço livre seja a mais suave que for possível, para reduzir a perda de retorno e, consequentemente, aumentar o quê? Se eu reduzo a perda de retorno, o que eu aumento? Eu aumento a eficiência de radiação, eu aumento o ganho da antena, eu perco menos potência. Então essas são as duas funções básicas da corneta. Minimizar a perda de retorno, através de uma transição mais suave entre o meio guiado e o espaço livre, e controlar a forma do diagrama de radiação através das características, né, da distribuição do campo na abertura dessa corneta. E aqui eu peguei na internet, tomei a liberdade, nem sei de onde eu peguei, não é nenhuma das cornetas que vamos estudar aqui, mas foi a única a simulação, né, através de figura que eu vi que mostra aquilo que eu desejo mostrar. Repare que esse tipo de corneta é uma corneta banda larga, mas não é nem a piramidal, nem a cônica. Mas eu quero, na verdade, me basear no que eu estou vendo aqui dentro. Repare, através de uma linha de transmissão, você consegue jogar, excitar um modo dentro do guia. O guia é essa seção aqui, ó. E aí, aqui está a corneta que vai abrindo aos poucos. Eu não vou ficar discutindo a geometria da corneta, nem a técnica utilizada para fazer essa análise aqui, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, aqui tem uma frequência menor, aqui uma frequência maior. A ideia é mostrar que esta estrutura é banda larga. Não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é olhar a figura. Dentro do guia, como é que se comporta, como é que é a geometria da frente de onda? Vocês que já estudaram modos em guias. Como é a geometria da frente de onda? Como é a frente de onda? TE ou TM, né? Sim, mas em termos de geometria, ela é plana, esférica? O que ela é, essa frente de onda, dentro do guia? Ela é plana. E no espaço livre, quando você está suficientemente afastado da antena, como é a frente de onda? Esférica. Esférica. Então repare, a corneta, essa forma da corneta, tende a facilitar a transformação de uma frente de onda plana numa frente de onda quase esférica. E com isso a transição fica mais suave. E com isso menos potência volta para trás. Menos energia volta para trás. Então você, mexendo na geometria, na transição dessa corneta, você consegue minimizar essa potência que retorna para trás. E aí a dificuldade maior é fazer isso mais banda larga, ou seja, funcionar bem uma faixa maior de frequências, que é o caso dessa corneta aqui, que a gente não vai estudar nessas transparências, que eu só coloquei por causa da figura. Então aqui está ilustrando, né, não só basicamente a transição do meio guiado para o espaço livre. Cornetas eficientes vão ter essa transição mais suave. Por outro lado, se a transição for muito suave e ela tiver que ser muito diretiva, ela vai acabar sendo muito comprida. E às vezes você também não quer isso, que ela seja muito comprida, por vários motivos. Então está aí uma área interessante, projetar cornetas.
para que a transição seja suave, a eficiência seja grande, né? Alta, e ao mesmo tempo fazer o mais compacto possível, para ela não ficar muito grande. Aqui tem outro exemplo da utilização de cornetas em radares. Isso aqui é um radar, uma antena refletora. Não é o paraboloide simétrico, nem o offset que a gente viu, é mais um cilindro, né? Mas, no caso, a teoria é essencialmente a mesma. Mas aqui o que eu queria mostrar são as cornetinhas que você tem aqui no foco desse sistema refletor. Repare que aqui no caso são cornetas setoriais. Setoriais plano E ou plano H? É. Porque, exatamente, quem falou é certo. Que repare, aqui o guia retangular. Ele está fazendo curva, mas é um guia retangular que chega aqui, ó. De maneira que a dimensão desse guia na vertical, ó, essa dimensão, é menor do que na horizontal. Provavelmente o modo fundamental é o modo que está propagando no interior desse guia. Então esse campo elétrico aponta para cima, que é justamente a dimensão que aumentou na boca, na abertura da corneta. Então, essa aqui provavelmente é uma corneta setorial plano E, tanto a de cima como a de baixo. Uma deve estar sendo utilizada para transmitir o sinal pulso e a outra para receber. Se eu não estiver equivocado. E vamos fazer a análise. A análise vai seguir aquilo que está nas seções 13.2 até 13.4 do livro do Balanes. A gente vai começar fazendo a análise da corneta setorial, no plano E e no plano H. A análise de uma corneta é super difícil. Eu esqueci de mostrar uma coisa, vou mostrar lá para trás. Repare que isso aqui é uma análise feita, é uma simulação numérica, tá? Não sei exatamente qual foi o método utilizado, mas repare que você tem campo vindo aqui para trás. De maneira que o que acontece aqui fora, na superfície que está fora, também afeta o comportamento do diagrama. Repare que tem campo que vem cá para trás. Ó. Aqui a parede da parte externa. Além disso, repare que na abertura, a fase na abertura da corneta não é constante. Olha lá. Essa fase curva, essa frente de onda curva que chega na abertura da corneta, indica que a fase que chega ali não é uniforme. Então, a análise dessa estrutura é muito complicada. Geralmente é feita com métodos-momentos, casamento de modos, combinação de elementos finitos com casamento de modos, com métodos-momentos lá de fora, enfim. Geralmente são utilizados métodos híbridos, métodos numéricos híbridos. Uma coisa dentro, outra coisa fora, acoplado através da abertura da corneta. Não é o que a gente vai fazer aqui. O que a gente vai fazer aqui é uma análise aproximada. Porém, não dá para levar em consideração que o campo que vem aqui do guia, que possui fase, a distribuição de fase planar, que essa distribuição permaneça planar na abertura da corneta. A abertura da corneta vai estar contida num plano, de acordo com as figuras que a gente viu anteriormente. Ó. Repare, ó, vou mostrar mais uma aqui. Repare que essas aberturas, ó, elas estão geralmente contidas num plano. Mas a fase que chega nessa abertura não é planar. É uma distribuição de fase complicada. Também não é esférica. Tá? Não é planar nem esférica, é uma distribuição mais complicada. A gente vai aproximar. A gente vai assumir que é uma distribuição em forma de quádrica, de uma função de segundo grau. Mais ou menos querendo dizer que se essa corneta for suave, ou seja, se esse ângulo psi aqui não for muito grande, muito abrupto, se a transição for suave, a frente de onda
chega aqui, ela vai se transformando de uma frente de onda plana numa frente de onda esférica. Eu vou pegar o ponto central da abertura, ó, este ponto aqui, para servir de referência para definir a distribuição de fase. Eu vou dizer que ali a fase é 0, uma referência. E vou, em função da coordenada do ponto da abertura, ver como a fase varia para os demais pontos, para as demais regiões. Se a corneta for uma corneta setorial, como está indicada nesta figura, aqui a coordenada que vai para cima é a Y. Na abertura Y'. Então a fase aqui vai variar apenas com Y'. No outro plano, ela vai variar com X'. O que a gente fizer para o Y' vale também para o X', tá? Porque o conceito é o mesmo, só vão mudar as letras que representam as grandezas. Então, neste plano da figura, as arestas... Aliás, aqui essa linha não representa uma aresta, representa um lado, uma face da corneta, e aqui embaixo a outra. Então, essas linhas, elas se encontram neste ponto aqui, ó, que eu vou assumir que é o ponto de onde parte essa frente de onda curva neste plano. De maneira que a distância deste ponto, esse ponto é o prolongamento dessas duas linhas aqui, ó. Este ponto aqui, ó, a distância deste ponto até o centro da abertura, eu vou chamar de ρ1. ρ1, essa distância aqui. E eu vou colocar esse círculo, essa circunferência aqui, ó, esse círculo de raio ρ1, e dizer o seguinte: sobre este círculo, a fase é constante. Então, se eu definir fase 0 aqui, ó, toda a fase da frente de onda é 0 sobre esse círculo. Um círculo de raio ρ1. Só que, a não ser no ponto central, até chegar na abertura, ainda falta uma distância, que nessa figura está descrita por essa variável delta. Então, a onda, a frente de onda, ainda tem que caminhar um delta até chegar no ponto correspondente na abertura. Na nossa notação fasorial, a fase varia com E elevado a menos JK delta. Delta é a distância percorrida. Então, se aqui a fase é 0, a fase nos outros pontos vai ficando negativa à medida em que o delta varia. E ele varia aumentando com o módulo de Y. Ele varia, né? O delta aumenta tanto para cima, Y positivo, como para baixo, Y negativo. Então, o que a gente vai fazer nesta transparência é tentar associar o delta à variável Y', a coordenada Y'. Porque assim nós vamos ter, no final das contas, a fase na abertura descrita em função de Y'. Fazendo o mesmo para o outro plano, vamos ter, então, no final, a fase descrita em função do Y' e do X'. O resto é fazer conta, e aqui não é muito complicado, porque a gente vai usar triângulos, né, para chegar nessas relações. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Professor, eu não entendi por que você considerou que no centro desse sistema aí, ó, XYZ, do sistema de coordenadas XYZ, a onda virou esférica. Por que você considerou isso? Vamos lá. Não foi isso que eu disse. Na verdade, a frente de onda ela é plana e vai se transformando suavemente ao longo da corneta até chegar numa distribuição não uniforme na abertura. Essa distribuição não uniforme a gente vai assumir neste plano como sendo uma distribuição circular, cujo centro está nesse ponto. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma distribuição esférica. Estou dizendo que ela vai ter uma distribuição circular aproximada, esférica, cujo raio é dado, ó, como se o centro desse círculo viesse aqui, ó, estivesse aqui nesse ponto. Foi isso que eu falei. Não falei que é uma onda esférica vindo daquele ponto.
Eu falei que o raio de curvatura vai ser calculado como se o centro estivesse nesse ponto. Isso ficou mais claro? Ficou sim. Por que circular? Aí sim, é uma aproximação. E a ideia é o seguinte: se esta parede é condutora perfeita, ó, esta parede lateral aqui, ó, é condutora perfeita, e esta parede é condutora perfeita, como tem que ser a linha de campo, as linhas de campo elétrico sobre estas paredes? Como é que as linhas de campo elétrico têm que estar em relação a essas paredes? O ERRO e o EZ tem que ser nulo, né? Tá. As componentes tangenciais têm que ser nulas. Então, o campo tem que ser normal a essa superfície. Então, repare, esta linha circular mais ou menos está querendo dizer o seguinte, ó, que o campo elétrico aqui, ó, chega perpendicular nessa parede, aí ele vai encurvando, encurvando até chegar perpendicular novamente à outra parede. Então, essa definição geométrica da frente de onda mais ou menos tem a ver com a geometria, com as condições de contorno. Se essa parede aqui fosse toda ondulada, toda em zigue-zague, provavelmente essa aproximação seria uma grande porcaria. Né? Então, essa aproximação é razoável por causa da geometria cônica. Desde que esse ângulo aqui, ó, se não seja muito grande. Ou seja, a transição tem que ser suave, senão essa aproximação é ruim. Isso responde a sua pergunta? Sim. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer é montar a geometria. Ops. Então, enfim, blá blá blá, já foi. Então vou pegar esse triângulo. Repare que esse triângulo, ó, tem um cateto aqui, cujo tamanho é ρ1. Esse outro cateto aqui, ó, é dado pela coordenada y', no caso, módulo de y', né? Porque podia ser para baixo. Mas como vai aparecer y' ao quadrado daqui a pouco, o sinal não vai fazer diferença. Então aqui eu desenhei para... Quer dizer, eu não, alguém, no caso estava no livro do Balanes, desenhou para cima, mas para baixo vale a mesma coisa. Porque daqui a pouco isso aqui vai aparecer um y' ao quadrado, então não importa se é positivo ou negativo. E aqui está a hipotenusa. A hipotenusa, repare, é o ρ1 mais aquele delta que falta para o percurso chegar até a abertura planar. E o que a gente vai fazer é achar uma relação entre o delta e o y'. E, consequentemente, multiplicando por k, ou melhor, menos k, né? Uma relação entre a fase na abertura e a coordenada y' na abertura. E aí a gente vai usar aquelas relações que vocês já conhecem desde o jardim de infância, né? O cateto y' ao quadrado mais o cateto ρ1 ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Só que esse delta, se esse ângulo aqui, ó, for pequeno, essa transição for suave, esse delta que está aqui, ele é muito menor que ρ1. Muito menor que ρ1. Então a gente vai, na hora de expandir esse quadrado, a gente vai dizer, ó, vai aparecer aqui ρ1 ao quadrado, que vai cortar com esse. Depois vai aparecer 2ρ1 vezes delta, e depois mais delta ao quadrado. E a gente vai dizer que esse delta ao quadrado é muito menor do que esse termo. De forma que este lado direito da equação vai ser aproximadamente igual a 2ρ1 vezes delta. Consequentemente, temos aqui uma relação para delta em função do y', que é uma variação quadrática, como esperado da nossa conversa. Não é um círculo por causa da aproximação, mas é uma variação quadrática. É uma variação quadrática. Y' ao quadrado, que divide 2ρ1. No outro plano vai ser a mesma coisa. Só que ao invés de y', eu vou chamar de x'. E ao invés de ρ1, a gente vai chamar de ρ2.
Por que Rho1 e Rho2? Porque estava assim na figura. A gente podia chamar de Rho-E ou Rho-Y, enfim. Aí você chama do que quiser. Porque no outro plano, como eu tinha falado, as arestas não se encontram necessariamente no mesmo ponto. Então, o Rho num plano pode ser diferente do Rho no outro plano. Se a pirâmide for tal que as arestas se encontram no mesmo ponto, aí os dois Rhos vão ter o mesmo valor. Mas isso não é necessário. O Rho1 pode ser diferente do Rho2. Então, para um plano, eu vou chamar de Rho1, que, de acordo com a figura que eu usei, é esse plano, associado à coordenada y, e no outro plano, a teoria é a mesma, a aproximação é a mesma, só vou trocar o y' por x' e o Rho1 por Rho2. De maneira que, da maneira mais geral, o campo na abertura da corneta piramidal vai ser representado da seguinte maneira. Eu vou dizer que a transição é tão suave, que a distribuição do campo na seção reta da corneta praticamente não muda. Então, a distribuição de campo vai ser a mesma que eu tenho no modo. No modo aqui no guia, ó, aqui atrás. Apenas trocando as dimensões A do guia pela dimensão A1 na abertura, aliás, essa daqui. E trocando, né, a dimensão B do guia, aqui atrás, pela dimensão B1 na abertura. E corrigindo a fase desse jeito, ó, nos dois planos. Onde Rho1 é o raio, ou melhor, a distância para esse plano x igual a, esse plano é o YZ, x igual a 0, enquanto que o Rho2 para o plano y igual a 0. Se for uma corneta setorial, um desses Rhos vai para o infinito, ou seja, a corneta só abre num plano, e aí a correção é só feita em função ou da coordenada y' ou da coordenada x', dependendo se é setorial plano E ou plano H. Se for piramidal, você usa os dois termos. E esse é o campo que a gente usa na abertura para fazer uma análise de primeira ordem do campo radiado por essas cornetas. Aí você aplica o método da abertura, como já foi mostrado anteriormente. Nesse caso, como a corneta, né? Vou voltar atrás só para ilustrar melhor o que eu estou falando agora. A corneta, né? A parede da corneta tem uma certa espessura. A corneta, ó, a parede da corneta tem uma certa espessura. Não é grande coisa. Não é grande coisa, mas existe uma espessura. Umas são mais grossas, outras são mais finas, mas existe uma espessura. Então, por causa dessa espessura, a gente utiliza aquela equivalência, assumindo, não é verdade, mas assumindo que esta abertura está contida num plano condutor elétrico perfeito e infinito. Então, geralmente, na análise da abertura dessas cornetas, a gente utiliza aquela corrente magnética dobrada e zera a corrente elétrica. Então, uma vez obtido o campo elétrico na abertura, a gente acha a corrente magnética equivalente, dobra ela, usando esta equivalência que a gente já estudou anteriormente, e usa essa distribuição de corrente magnética na abertura da corneta. No caso da corneta piramidal ou setorial, é uma geometria retangular, com dimensões B1 e A1. Joga essa distribuição de corrente nas expressões do campo, na região de campo distante, avalia a integral e acha o campo radiado. Assume que a potência radiada é aquela que atravessa a abertura da corneta. Com isso, você tem campo distante, potência radiada, acha a diretividade dessa abertura de forma aproximada. E assim a gente consegue entender melhor quais as características de radiação, particularmente a diretividade dessas cornetas, em função desses parâmetros.
em função das dimensões, em particular das dimensões da abertura e dos raios ρ1 e ρ2. É isso que a gente vai fazer aqui. Por enquanto, alguma pergunta? Eu tenho, professor. Sim. Não ficou claro para mim por que a polarização e amplitude do campo na abertura ficou daquele jeito que você colocou ali, modo A igual a 1. Sei lá, eu pensava que você ia fazer uma correção de amplitude usando sei lá, somando ρ1 mais delta no denominador, uma coisa assim. Você tem razão, tá? Eu deveria colocar. Você tem toda a razão. Eu deveria ajustar a amplitude. O que ele está falando? Essencialmente o seguinte: você ajustou a fase, mas não ajustou a amplitude do modo. Porque olha só, a potência que atravessa essa seção reta, a seção reta do guia é menor que a seção reta da abertura da corneta. Logo, desprezando perdas de retorno, a potência que atravessa a seção reta do guia tem que ser igual à potência que atravessa a abertura. Mas olha só, se essa área aumentou, então a intensidade do campo tem que ser menor do que a intensidade do campo aqui, ó. E é verdade o que você falou. Eu deveria ter colocado aqui também, ó, uma função, né, onde você faz o ajuste da amplitude do campo. Você está coberto de razão. Só que, na análise da diretividade, essa intensidade do campo é desprezível. Porque na hora que eu calculo o campo radiado e acho a potência radiada pela abertura, essa amplitude ela vai acabar cortando na hora de fazer a razão. Então, para o estudo da diretividade, essa amplitude não importa. Mas você está coberto de razão. Se eu escrevi desse jeito, eu não tenho apenas que ajustar a distribuição de campo e a de fase, eu tenho que também ajustar a amplitude. Então faltou, você tem razão, faltou colocar aqui uma funçãozinha, função das relações entre A e A1, B e B1, para dizer o seguinte, ó, eu tenho que ajustar a amplitude desse modo, por causa da conservação de energia. Só que a amplitude do modo na abertura não faz diferença alguma para o cálculo da diretividade. Então, o fato de eu esquecer isso aqui não vai fazer diferença nos resultados. Mas você tem razão. Eu teria que ajustar também a amplitude do modo. Beleza? Respondeu a pergunta ou não? Respondeu. Beleza. Mas para a diretividade, isso não vai fazer diferença. Tá? Vocês já viram que a diretividade da abertura não depende da intensidade. Depende de como o campo é distribuído, como a amplitude é distribuída. Mas se você dobrar em todos os pontos, né? Se você dobrar a intensidade do campo em toda a abertura, isso não vai afetar a diretividade, porque a gente está assumindo que todos esses dispositivos são lineares. Mas o que você falou faz todo sentido e você tem razão. Depois eu vou dar uma corrigida nisso aqui. Mais alguma pergunta? Então repare, uma vez obtido o campo na abertura, eu acho a densidade corrente. Então a densidade corrente, a menos do dobro, né, e da mudança, né, componente x vai para y, a de y vai para x, você vai ter no integrando isso daqui, ó. E essa variação quadrática da fase aparecendo no integrando, e lembrando que lá no integrando isso vai ter que se juntar com a fase que aparece naquele exponencial E elevado a jk rolinha escalar R chapéu, isso vai fazer com que a integral não saia no braço. Essa integral não sai no braço. Você vai acabar avaliando o máximo que for possível, mas no final vai ficar uma função, uma integral em função se não me engano, integrais de Fresnel, não me lembro mais se é função erro ou integrais de Fresnel. E essas integrais não saem no braço, mas felizmente
vocês conseguem escrever essa integral em termos de funções especiais. E no MATLAB, vocês podem usar essas funções especiais para fazer gráficos, se for necessário. Toda essa teoria está destrinchada no livro do Balanis. Eu não vou mostrar essas equações para vocês, tá? Também não vou cobrar essas equações de vocês. Mas, uma vez descrito o campo radiado em termos dessas funções especiais, você consegue gerar gráficos de diretividade, ou seja, de diagrama de radiação. E são os resultados que eu quero discutir nas próximas transparências, não as equações. O jeito de obter, vocês sabem como fazer. Até na hora de avaliar as integrais. Mas aí os detalhes para as avaliações das integrais estão no livro do Balanis. Então, se um dia você precisar, você vai ler o livro do Balanis ou outra referência mais apropriada. O que eu vou discutir aqui são os resultados. Então, eu vou começar com uma corneta setorial. Plano E. Setorial E. Então, na corneta setorial E, deixa eu voltar atrás para deixar bem claro. Na corneta setorial E, que é esse caso daqui, ó, o campo elétrico ele está aqui na vertical. Ele aponta de uma parede para outra. Então, ele chega aqui, ó, com essa polarização, na vertical. A abertura, nesse plano, tem dimensão B1. Então, se eu aumento a abertura, eu aumento B1. E esta distância, segundo os gráficos, segundo a geometria, é chamada de ρ1. Então, se eu aumento B1, eu aumento a abertura, e provavelmente, se eu aumento a abertura, o que eu vou aumentar nessa antena? Se eu aumento a dimensão da abertura, talvez o que aconteça? Ô, pessoal. O que acontece se a abertura fosse uniforme? Se a abertura fosse uniforme, e se eu aumentar a dimensão da abertura, o que vai acontecer com a diretividade daquela abertura? Aumenta a diretividade. Vai aumentar. Se a abertura fosse uniforme, se a distribuição de fase fosse uniforme. Mas repara, se eu aumentar o B1 mantendo o ρ1 constante, o aumento do B1 faz com que o delta aumente. Ou seja, se eu aumentar o B1 mantendo o ρ1 constante, a área da abertura aumenta, mas em compensação, a fase, a distribuição de fases na abertura fica menos uniforme, fica mais desuniforme. E fase não uniforme diminui o tamanho da abertura. Então a gente vai ver que existe uma relação ótima entre B1 e ρ1 para você ter a máxima diretividade possível, se isso for do seu interesse, se o seu interesse é ter uma corneta com a maior diretividade possível. Pode ser que não seja esse o seu objetivo. Tá? Isso vai ficar claro quando a gente mostrar os próximos gráficos. Então, esse daqui, ó, é um gráfico universal no plano E, de como se comporta de forma normalizada. Repare que os máximos dos diagramas em dB foram normalizados para 0 dB. Então, cuidado, hein? Aqui nós não temos valores absolutos. Os valores absolutos de diretividade vão ser apresentados no gráfico aqui do lado, que eu ainda vou mostrar. Então, nós temos aqui, ó, em função do θ, é uma variável que foi macetada de tal maneira que isso aqui seja um gráfico universal, independente do tamanho do B1. Esses gráficos valem para qualquer tamanho de B1 em relação à lambda, B1 em comprimentos de onda. Ao invés disso, ele mostra vários gráficos em função desse parâmetro S,
desde um S pequeno, no caso aqui, 1 sobre 64, até um S unitário. Onde esse parâmetro S é B1 ao quadrado dividido por 8 lambda ρ1. Ou seja, quanto maior o S, menos diretiva fica a sua abertura. Repare. Inclusive, o máximo de radiação não ocorre nem na direção normal. Ocorre, por exemplo, por aqui. Ó. Professor, Oi. você pode repetir o que é o S? O S é dado por essa razão aqui. Ó. Basicamente, ele é B1 ao quadrado dividido por ρ1. Se você aumentar o ρ1, ou seja, se você pegar aquele ponto onde as linhas se cruzam e levar lá para trás, o S diminui. Se você aumentar o B1 sem mexer no ρ1, o S aumenta. Então, repare, vou pegar a figura, que essa figura aqui está muito pequena. Vou voltar na transparência anterior. Se você pegar sem mexer no B1, se você trouxer esse ponto cá para trás, ou seja, se você aumentar o valor do ρ1, o que acontece com a fase na abertura dessa corneta? Se o ρ1 tender para o infinito, o que acontece com a fase do modo na abertura? Ela fica mais constante. Fica mais uniforme. Então, repare, este gráfico para o parâmetro S pequeno se comporta como quase como o gráfico da abertura retangular uniforme. A diretividade aumenta. E você tem aqui os lóbulos secundários bem definidos. Quanto maior o B em relação a ρ1, mais desuniforme é a fase do campo na abertura. E aí você tem, repare, esses outros resultados. Você perde diretividade. Então, isso daqui reflete mais ou menos como se comporta o diagrama de radiação dessa corneta setorial para diferentes geometrias de corneta. No caso... Oi? O eixo Pode falar. horizontal aí, eu não estou conseguindo enxergar. Ele é o ângulo θ de observação? Ele é B1 sobre lambda vezes seno θ. É porque dentro da função que aparece esse argumento. Então, ao invés de usar θ como sendo variável, ele usa o argumento da função, porque assim o gráfico fica universal. Ele vale neste eixo, vale para qualquer valor de B1. Então, é B1 dividido por lambda vezes seno de θ. Para entender melhor, só olhando a equação, que eu não mostrei aqui. Ou seja, θ igual a 0 é aqui. Essa aqui é a direção perpendicular à abertura, quando o θ é igual a 0, e seno de θ, quando o θ é igual a 0, é 0. E na medida em que θ aumenta, você vai vindo para cá. Ó. Mas isso aqui não é o valor do θ em graus. Tá? Repare que, inclusive, ó, esses valores inteiros coincidem com os zeros da função que aparece lá. Só que a gente não está mostrando a função, então não dá para ver. Mas isso aqui é o argumento da função. Quando ele é inteiro, a função dá 0. Ó. O gráfico mais interessante, eu acho, é esse aqui. Ó. Esse gráfico é o gráfico da diretividade na direção θ igual a 0, ou seja, da diretividade nessa direção, em função do B1. Então, este eixo daqui ó, é o B1, aquela dimensão na abertura, em função do comprimento de onda. Então, aqui é B1 igual a 5 lambda, 10 lambda, 20 lambda, ou seja, para cá o B1 está aumentando. E para vários valores diferentes, lógico, de ρ1. Desde ρ1 igual a 6 lambda até ρ1 igual a 100 lambda. Então, o que acontece aqui embaixo? Reparem, conforme o B1
está aumentando, ó, repare que começa em 0. Em 0 não tem abertura, né? Conforme a dimensão B1 vai aumentando, a tendência, como era esperado, é da diretividade ir aumentando, ó. Vamos pegar um ρ1 constante aqui, ó, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ou melhor, o último que não tem nada atrapalhando lá em cima. Então repare, conforme B1 vai aumentando, a diretividade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que chega uma hora que essa diretividade para de aumentar. E, na verdade, ela começa a diminuir. Por quê? Porque a fase na abertura deixa de ser uniforme. A fase deixa de ser uniforme, mas mais do que isso. Mas por que ela diminui? Vamos voltar na figura lá atrás. Então, eu estou aumentando o B1 sem aumentar o ρ1. Então, o B1 está aumentando, está aumentando, está aumentando. Repare, a distância delta, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A fase é proporcional a menos K vezes delta. Menos K vezes delta. K, lembra, é 2π sobre lambda. Esse delta vai aumentando, então a fase está lá, começou em 0, vai aumentando, quer dizer, vai aumentando em módulo, né? Como é menos K, vai diminuindo. Então ela vai, começou em 0, depois ela vai menos 1, menos 2 graus, menos 90 graus, menos 180. O que acontece quando a fase ultrapassar o menos 180 graus? A contribuição desta porção da abertura, que deveria se somar à contribuição que vem do centro, começa a subtrair. Ou seja, você está aumentando a área. Você está aumentando a área onde você tem um campo na abertura. Aqui no centro, a fase é 0 graus. Aí a fase vai variando, vai variando, vai variando. De repente, você cruza uma parte da abertura, onde a fase passa a ser 180 graus. Ou seja, nesta região aqui, se isso acontecer, o campo vai subtrair, a contribuição deste campo vai subtrair a contribuição que vem aqui do centro. E aí a diretividade, na medida em que você vai aumentando essa região, ao invés de aumentar, de continuar aumentando, ela começa a decair. Aí vai decaindo, você está subtraindo. Só que, de repente, ela volta a aumentar. Por quê? Porque aí você ultrapassa os 360 graus. Você entra numa região que volta a contribuir positivamente com o centro da abertura. Quem fez propagação de ondas de rádio deve ter visto as zonas de Fresnel. Não sei se vocês viram. Regiões que ora contribuem construtivamente, ora contribuem destrutivamente com o campo que vem no raio principal. Por isso esse comportamento oscilatório a partir de um certo momento. Você vai entrando, né? Você vai aumentando a abertura, aí você tem ora regiões que colaboram de forma construtiva, ora regiões que colaboram de forma destrutiva. E aí ocorre essa bagunça que tem aqui. Então, repare, existe, dado um valor de ρ1, existe um B1 ótimo. Então, se o seu objetivo é projetar a corneta para ter a maior diretividade possível, você deve trabalhar em cima desta curva que passa pelos picos desses gráficos aqui. Ó. Essa curva não está desenhada na figura. Então, se o seu objetivo é projetar a corneta para ela ter a maior diretividade possível, dadas as restrições geométricas, você tem que trabalhar ó, no topo dessas curvas aqui. Então, esse gráfico acaba sendo muito útil para o projeto dessas antenas. Te dá a relação B1, ρ1 ótima para um certo valor de B1 ou para um certo valor de ρ1. Além disso, você tem que se preocupar com o diagrama de radiação, se ele é circularmente simétrico ou não. Então,
trabalhar neste ponto não garante que o diagrama de radiação vai ser circularmente simétrico. Provavelmente não, já que é uma corneta setorial. Mas, de qualquer maneira, se o objetivo é a máxima diretividade possível, dada a geometria, ou pelo menos parte da geometria, você tem que trabalhar nesses pontos aqui, ó. Alguma pergunta em relação a esse resultado? Eu tenho, professor. Sim. Eu entendi a análise aí, né? Mas ela não está ferindo aquela premissa de 2 slides passados que considerava que o B é muito menor, não, como que é? Que o ρ1, que o delta é muito menor do que o ρ1? Vamos lá, o que o Elverso está perguntando é o seguinte: quando nós assumimos esta distribuição, ou seja, que a distribuição do campo que chega na abertura, exceto a amplitude, né, ela tem mais ou menos a mesma distribuição do modo que você tem aqui atrás, a menos essa correção de fase. Para isso ser verdade, para essa igualdade aqui, ó, ser mais ou menos, né, verdade, essa transição tem que ser suave. Enquanto que naquele gráfico que foi apresentado, provavelmente tem situações lá onde esse ângulo psi é muito grande e, consequentemente, viola essa suavidade necessária para que essa aproximação seja razoável. Você está coberto de razão, de maneira que o gráfico só é útil mesmo em torno dessa região aqui, ó. Isso para trás, essas oscilações acabam sendo lixo. Mas ilustra o que acontece. É uma aproximação, não é rigoroso, mas você não vai trabalhar nessa região. Você vai trabalhar, se tudo correr bem, né? Você vai trabalhar nesta região. E nesta região a transição é quase suave. Não é uma teoria rigorosa, é aproximada, mas é uma aproximação de primeira ordem. Uma vez iniciado o projeto, aí você usa um software mais sofisticado para chegar nas melhores dimensões possíveis, mas pelo menos você já começa perto do objetivo. Eu não mexo com otimização, mas se algum de vocês mexe com otimização, deve entender por que é bom começar a síntese, né? O projeto, a otimização, o mais perto possível do objetivo. Mas o que você falou tem razão, realmente tem resultados aqui que violam aquela transição suave que a gente assumiu para trabalhar com aquele campo na abertura. Tranquilo? Sim. Beleza? Para o outro plano, esse aí é para o setorial E. Para o setorial H é essencialmente a mesma coisa. Deixa eu só concluir a transparência. Já está sendo gravado, né? Deixa eu concluir direito essa transparência, que às vezes eu esqueço que está gravando, né? Então, quando o ρ1 for fixo, quanto maior o B1, maior será a variação de fase na abertura, com a consequente perda de diretividade. Porém, quanto maior for o B1, maior será a área da abertura. Repare que eu não estou falando área efetiva, estou falando a área da abertura, a área geométrica. O que, em princípio, aumenta a diretividade. Então, existe aí um valor ótimo para cada ρ1, onde, a partir daquele valor de B1, o fato da fase não ser uniforme vence, né, o efeito do aumento da área. São esses pontos aqui em cima. Outro comentário, aí já é fixando o B, fazendo o B fixo e subindo, ó. Subindo, fazendo análise numa vertical aqui, ó. Dado um B, vai existir um ρ1 que te dá a máxima diretividade. Quanto maior ρ1, menor será a variação de fase e, consequentemente, aumenta a diretividade. É o que a gente observa aqui, ó. Dado um B, se você subir, quanto maior o ρ, maior a diretividade. Então, está de acordo com o gráfico aqui. Antes de prosseguir, alguma pergunta? No outro plano, é rigorosamente a mesma coisa. É rigorosamente a mesma coisa, tá? Só que, olhem, apesar da teoria não ser boa,
nessa região, mas de qualquer maneira eu quero falar sobre coisas e esses resultados aqui vão me ajudar a ilustrar o que eu quero falar. Olha como a variação da diretividade oscila nessa região. Setorial plano E. Vamos agora para os resultados na setorial plano H. Vou mostrar logo os dois gráficos. O comportamento entre B e Rho, aqui é chamado de... Ah, não, aqui não é B, aqui é A. Aqui é o A1 e o Rho2, tá? Aqui é o A1 e o Rho2, seguindo aquelas figuras que mostramos antes. Esses gráficos foram tirados do livro do Balanes, tá? Então tá lá no livro texto. Então repare, essencialmente os comentários que a gente fez antes são os mesmos, tá? Eventualmente, né, existe para um determinado Rho2, existe uma dimensão A ótima, de maneira análoga ao que já aconteceu antes. Eu não vou falar sobre isso de novo. O que eu queria falar, aproveitando o gráfico, reparem como após a queda, ou seja, já não é a nossa região de interesse, mas após a queda, as oscilações praticamente não acontecem. Reparem, para os casos onde a variação de fase é intensa, praticamente o diagrama de radiação não tem oscilação. A variação da diretividade não oscila tanto. Aliás, não oscila nada, né? Como acontecia na setorial plano E. Qual é a diferença entre a setorial plano E e a setorial plano H? Por que esse efeito aconteceu quando você compara os dois gráficos? Qual é a diferença? A dimensão do guia de onda? Não, mas a dimensão você dimensiona do jeito que você quer. Não, mas por exemplo, nos dois, né? O eixo A, o lado A é maior do que o B. Aí, como você não inverteu isso quando você mudou a corneta, né? Aí você tem uma diferença de algo desse sentido. Não sei. Quer dizer, não sei. Falei, não sei. Não é isso. Vou voltar lá atrás, lá no início da aula de hoje, tá? Que a figura boa tá lá atrás. Vamos olhar aqui, ó. Aqui está a setorial plano E, que a gente estudou primeiro, e essa plano H, onde não houve as oscilações que a gente esperava. Ou, quer dizer, não houve as oscilações que ocorrem quando a corneta é setorial plano E. Qual é a diferença nos dois casos? Repare, aqui no plano E, setorial plano E, a diferença de fase, a variação de fase ocorre, ó, ao longo dessa dimensão, dessa direção aqui, ó. Ou seja, as regiões onde a interferência é ora construtiva, ora destrutiva, ocorrem, são separadas ao longo dessa direção. Então, por exemplo, aqui a contribuição é construtiva, aí aqui é destrutiva, aí depois volta a ser construtiva e por aí vai, ao longo dessa direção. Enquanto que na plano H, a variação de ora construtivo, ora destrutivo, ocorre nesta direção. O que acontece nesta borda e nesta borda que não acontece nesta borda e nesta borda? Pensa no campo elétrico, a distribuição de campo elétrico do modo fundamental. Como o campo elétrico se comporta ao longo desta parede e ao longo desta parede. Vamos chamar isso aqui de paredes laterais. Como é o comportamento do campo nas paredes laterais aqui, ó? Ele tende para... Como é a condição de contorno sobre uma superfície condutora elétrica perfeita? Como é a condição de contorno? Pensa sempre nos básicos.
Como é que é a condição de contorno sobre um condutor elétrico perfeito? Bora, pessoal. Caiu o link da aula? Ai. Não, tá online ainda, professor. Tô Peraí. tentando lembrar. Minha esposa falou que caiu a internet. Caiu a internet? Caiu não. Tá online. Não. Alguns aqui saíram. Arthur, Bruno, mas saíram porque quiseram sair. Ah, o Arthur tá aí lá. Elvésio. O Elvésio geralmente... Vou chamar de novo. Só um momentinho, pessoal, porque eu não sei o que aconteceu. Vocês não estavam mais falando. Às vezes caiu a internet. Que ficou aqui uns segundos sem ninguém falar nada. Só um momentinho. Que a minha esposa entrou aqui falando que acabou a internet. Ela deve estar usando lá dentro. O professor Everson mandou mensagem. Vai ter dado um pico aqui, entendeu? E caiu e acabou atrapalhando aqui o pessoal. Se eles não voltarem, eu vou continuar a aula, né? Porque eu vou acabar botando isso na internet. É uma pena, mas essas coisas acontecem, infelizmente. Bom, pessoal, vou voltar lá. Vocês estão me ouvindo? O Everson mandou mensagem aqui porque tinha caído para ele lá. Beleza. Então, manda uma mensagem de volta, por favor, para ele, pedindo para ele tentar entrar de novo no link, ou então esperar que eu vou botar o link, a aula, né, no ar. Então, pessoal, olha só. Você tem a distribuição de campo, deixa eu colocar de novo na apresentação, só um momentinho. Repare, lembra que a definição do que é plano E e plano H depende da distribuição de campo lá dentro. Então, por definição, plano E vai ter sempre campo elétrico nesta parede e nesta nulos, porque o campo elétrico não pode ser tangencial à parede condutora elétrica perfeita. Então, a variação do que é a região que interfere construtivamente e região que interfere destrutivamente é feita na direção vertical, onde o campo é mais intenso. Então, as contribuições, ora construtiva, ora destrutiva, são mais intensas, são mais fortes. E, consequentemente, você vê aquelas oscilações bem caracterizadas nos gráficos. Nesse caso, o campo continua sendo nulo ou pequeno próximo das paredes laterais, como era aqui. Acontece que agora a variação do que é a região que interfere de maneira construtiva ou destrutiva ocorre ao longo da horizontal, justamente em regiões onde o campo é menos intenso. Então você vai aumentando essa dimensão, você vai aumentando, ora, as regiões que ora são construtivas, ora são destrutivas, mas ao longo de uma direção onde o campo é pequeno. Consequentemente, a contribuição que vem desses extremos é muito menos intensa. E aí as oscilações, elas não ocorrem com a mesma intensidade que ocorrem no plano E. Então, a diferença do gráfico que você vê aqui, para setorial plano E, daquele que você vê para setorial plano H, é justamente por causa da distribuição de campo que você tem. E, consequentemente, da difração que você tem na borda da abertura. Mas, tirando esse efeito associado à polarização do campo, os comentários são os mesmos, né? Para um dado A1, você tem um Rho2 ótimo e vice-versa. Cornetas piramidais, o comportamento é dado pela combinação desses dois resultados. Nós não vamos mostrar isso aqui nas notas de aula, tá? Mas no livro do Balanes, não sei se é na seção 13.5, ele combina os dois resultados e mostra como você chega no comportamento da diretividade de uma corneta piramidal a partir da combinação
do que ocorre no plano E e no plano H, para aquelas dimensões da corneta piramidal, tá? Então, mas eu não vou cobrar de vocês isso, não vou entrar nesse assunto. Então, no próximo gráfico, eu vou falar da corneta cônica, que também é tratada no capítulo 13 do Balanes. Então, a teoria é essencialmente a mesma. A diferença é que aqui, por causa da simetria circular, a fase não vai variar com filinha, mas vai variar com rolinha. Esse rolinha faz o papel do X' e do Y' nos casos anteriores. E aqui, ó, mantendo a notação do livro-texto, ele não chama de Rho, interessante, né? Mas enfim, ele não chama de Rho, ele chama de L. L é a distância, desde da ponta do cone, que na verdade é virtual, né? Já que o cone para aqui. Mas se você prolongar esse cone, você vai ter um ponto aqui e a distância deste ponto, que é um ponto fictício, né? Não é que a onda esférica parta daqui, não é isso. É uma definição geométrica. A distância deste ponto até o centro da abertura, que antes era chamado de Rho, aqui ele chama de L. Mas faz o mesmo papel do Rho. E aí, usando o mesmo conceito anterior, a gente vai assumir que a distribuição do campo na abertura, exceto aquela variação de amplitude que foi observada antes pelo Helvécio, ele está correto, mas essa amplitude não faz diferença para o cálculo da diretividade. Então, ela não foi explicitada aqui, mas deveria ter sido. Então, a distribuição de campo na abertura, a gente assume que é a mesma do modo fundamental, no caso do guia circular, o TE11, com as fórmulas, né, trocando o D, que é o diâmetro do guia, pelo dm, que é o diâmetro da abertura, e ajustando a fase por essa variação quadrática aqui, pelos mesmos motivos explicados anteriormente. E aí no livro do Balanes você vai encontrar um gráfico como esse, que essencialmente é a mesma coisa, é a diretividade em função do tamanho D, do diâmetro da abertura em comprimentos de onda. A diferença é que aqui ele coloca na escala logarítmica, aqui. E do tamanho L, desde 0,5 lambda até 75 lambda. E mais uma vez a gente observa que para um certo valor de diâmetro existe um tamanho ótimo. Se você está pensando, né, como objetivo aumentar a diretividade dessa corneta. Então, a linha, né, se o seu objetivo é obter a maior diretividade possível, expressa por essa teoria aproximada, é trabalhar em cima dessa linha, que aqui foi desenhada, ó, essa linha tracejada aqui. É a linha que passa pelo topo, pelo máximo dessas curvas. Então, essencialmente, é o que acontece anteriormente com a corneta setorial. Então, essas cornetas são mais simples, têm paredes lisas, e você possui condições de, pelo menos, iniciar o projeto dessas cornetas antes de entrar numa síntese mais elaborada, usando um software, um algoritmo baseado num método de análise mais preciso, métodos momentos, método dos elementos finitos, casamento de modos. Você sempre começa, se for possível, perto daquilo que você acha que é o ótimo para a sua geometria. Isso que a gente mencionou aqui visa maximizar diretividade. Mas anteriormente nós vimos que minimizar a polarização cruzada também é importante. Principalmente quando você vai trabalhar com serviços via satélite. É caro colocar um satélite no espaço, logo você quer tirar o máximo daquilo. Então, uma maneira de você tirar o máximo de um satélite é transmitir informação com polarizações ortogonais, porque assim você dobra, quase que dobra, né, a capacidade do seu canal. Porque você pode transmitir, teoricamente, tá, na mesma faixa de frequência, mas em polarizações distintas.
E com isso você dobra, né, teoricamente, a capacidade daquele canal. E isso é feito em comunicação via satélite porque é caro colocar um satélite lá em cima. Para isso, as antenas têm que ter baixíssima polarização cruzada. Porque polarização cruzada significa justamente você ter interferência com o canal. Você está transmitindo uma polarização, mas a geometria da antena faz com que uma parte da informação rode e acabe sendo capturada como se fosse da outra, e não é. Isso é ruído. E a gente viu que, geralmente, em antenas refletoras, baixa polarização cruzada significa alimentador com baixa polarização cruzada. E baixa polarização cruzada está diretamente associado a um diagrama de radiação circularmente simétrico. E essas antenas não são capazes de te dar um diagrama de radiação circularmente simétrico. Talvez a piramidal, mexendo um pouco com as dimensões, você consiga. Mas, em geral, são utilizadas outros tipos de cornetas. São utilizados outros tipos de cornetas. Uma delas é a corneta corrugada. A corneta corrugada, ela consegue, através da combinação de modos, fazer com que a distribuição de modo que você tem na abertura da antena seja diferente daquela que você tem caso essas paredes fossem lisas. Por exemplo, a corneta cônica, que a gente falou antes, mostrou antes, tem mais ou menos uma distribuição de campo na abertura com esse formato aqui, a não ser a fase, né, a fase esférica. Mas em termos de linhas de campo, é mais ou menos isso aqui. E a gente já mostrou, muito rapidamente, mas já mostrou que isso daqui, ó, gera um diagrama de radiação que não é circularmente simétrico. Isso aqui é o diagrama de radiação da polarização principal nos 3 principais planos. Plano Figo A0 em vermelho, o plano diagonal Figo A45 em azul e em verde o plano Figo A90. Repare que não é circularmente simétrico, consequentemente, ó, a polarização cruzada é intensa. Isso pode e vai atrapalhar o seu sistema, caso você esteja querendo usar a ortogonalidade de polarização para dobrar a capacidade do canal. Então, uma maneira de fazer isso é usando um guia e, consequentemente, uma corneta com essas ranhuras. Porque essas ranhuras é como se fosse uma metasuperfície. Antigamente a gente não chamava desse jeito, mas hoje em dia está na moda chamar de metasuperfície. Então, uma metasuperfície é um condutor quase perfeito, né? Mas com essas ranhuras periódicas, com várias delas por unidade de comprimento de onda, de tal maneira que, em média, isso aqui simula uma condição de contorno especial, diferente. E aí o pessoal tem chamado isso de metasuperfície, metamaterial. Não tem importância. Tá? No caso das cornetas corrugadas, é possível, a gente não vai falar muito da teoria aqui, é possível você combinar. Deixa eu mostrar. Eu vou falar isso no início da próxima aula. Combinar essa geometria para que você tenha um modo híbrido, que é a combinação de um modo TE11, que seria aquele modo que você teria caso a parede fosse lisa, com esse outro daqui, que é um modo superior. Mas aí você mexe nas condições de contorno, de tal maneira que esses modos possam coexistir na mesma faixa de operação, na mesma frequência de corte. E aí é questão de ajustar a distribuição de amplitude e fase de cada um deles para que, na hora que você combina os dois, dê um negócio assim, ó, que chegue na abertura da corneta algo parecido com isso. Não é uniforme, lógico que não é uniforme, mas repare, na região onde o campo mais intenso é quase uniforme. É como se fosse uma abertura circular uniforme, só que com um diâmetro menor, efetivamente falando. Isso permite que você tenha um diagrama de radiação circularmente simétrico. Então, eu vou falar sobre isso no início da próxima aula. Mas eu quero falar algumas coisas antes de encerrar a aula. Só vou, daqui a pouco, parar a gravação. Então, antes de parar a gravação, alguma pergunta? Professor, Oi, eu não por sei favor. se o senhor falou isso
antes, né? Mas nos refletores você falava que as cornetas tinham que estar no foco, né? O centro de fase das cornetas tinha que estar no foco. Onde que é o centro de fase aí nessas figuras? Nós não vamos, é boa pergunta, mas nós não vamos discutir sobre isso aqui. Como é que a gente faria para determinar o centro de fase de uma corneta? Não é trivial, não é trivial, tá? Então, o jeito como eu faço, aí você precisa de um algoritmo de análise mais robusto, tá? Então, o que eu faria? Eu colocaria lá o alimentador, mais ou menos calcularia a distância em que o alimentador, não precisa ser rigoroso nisso, mais ou menos você calcula a distância em que o alimentador vai estar do seu refletor, aí pode ser o refletor principal ou o subrefletor. E isso vai te dar um raio, uma distância, tá? E aí você pega e no raio, para essa esfera com esse raio, calcula o campo sobre essa esfera. Provavelmente não estará na região de campo distante. Por isso que você precisa de um software mais robusto, tá? Mas, de qualquer maneira, aí você faz a análise, como não vai estar ou na região de campo distante, ou você vai ter errado a posição da origem, a fase não vai dar uniforme. Imagina o seguinte, eu estou na região de campo distante, mas eu não coloquei a origem no centro de fase. Então, quando eu traçar a esfera, eu não vou estar com o centro onde deveria estar. Então, a fase que eu calculo não vai ser uniforme. A fase só vai ser uniforme, primeiro, se a frente de onda for esférica. Segundo, se eu fizer esse cálculo na esfera cujo centro coincide com o tal centro de fase. Então, provavelmente não vou dar essa sorte. Então, eu vou fazer o cálculo fora do centro de fase. Então, vai dar uma diferença. Sabendo a diferença que deu e o ângulo, eu consigo acertar e achar a diferença, ou para frente ou para trás, onde está o centro de fase da corneta. Definido isso geometricamente, aí é só fazer com que essa corneta esteja alinhada com o foco do refletor. Mas isso não é o pior, porque fazer isso é fácil, desde que você tenha o software para isso, para fazer essa análise, tá? O pior é que isso varia com a frequência. Então, na prática, como é que você faz se o centro de fase varia com a frequência de operação? É tentar projetar cornetas onde o centro de fase varie menos com a frequência. Mas fazer isso não é difícil, desde que você tenha um software de análise apropriado. Mas não é trivial, não é difícil, mas não é trivial. Deu para entender ou não? Pelo menos o conceito. Mais ou menos eu entendi. Chuta um centro de fase, mete uma esfera centrada ali, calcula a fase sobre a esfera. Se der uniforme, você é um cara abençoado. Você acertou. Se não der, vai ter uma diferença. Geometricamente, montando lá os triângulos, você consegue montar uma equação associando os catetos e as hipotenusas com a diferença de fase. Aí você faz a correção. O centro não devia estar aqui, devia estar mais atrás ou mais na frente. Pronto. Mais ou menos isso. Tem muito a ver com aquela figura da corneta setorial que a gente mostrou no início da aula de hoje. Vai ser uma aproximação baseada naquilo. Mais alguma pergunta? Então, eu vou parar a gravação. Só um momentinho, deixa eu achar aqui o software.